em destaque. Em destaque. Até porque, Rui, essa característica de ter uma cidade pujante do ponto de vista econômico, um operariado que se organiza ali no polo petroquímico, e o despertar que Camaçari atrai da Bahia, os olhares interessados de todas as matizes ideológicos, faz com que Camaçari seja uma cidade diferenciada, né? Está aqui próximo a Salvador, com um território maior que o de Salvador, do ponto de vista da sua extensão, com a complexidade, né? Você tem um polo petroquímico, polo automotivo, você tem a zona rural, você tem um litoral extenso com belíssimas praias muito aprazíveis, entendeu? Então é uma cidade diferente e talvez por isso fomente um pouco a discussão sobre as coisas do dia a dia, sobre a organização do povo, sobre as diversas coisas do cotidiano. Você poderia admitir, ou pelo menos questionar, se Camaçari seria uma mistura de Finlândia e Paquistão? Finlândia e Paquistão? Mas não responda agora. Logo após o intervalo a gente vai saber. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Camaçari em Foco de hoje. Você sabe, estou tendo o privilégio de conversar com Fábio Pereira, jornalista e, acima de tudo, eu diria, nesse bate-papo de hoje, uma fonte de informações muito importante em relação ao pensamento, ou aquilo que a gente gostaria de entender em relação ao que faz um jovem hoje se tornar um militante partidário, principalmente o que pensa da política, para onde vai a política e, principalmente, qual a importância de um partido no crescimento e no desenvolvimento de um país. E um partido como o PT, onde hoje ele naturalmente habita, depois de ter passado, eu diria, a sua origem no Partido Comunista Brasileiro. Dentro desse espectro da juventude, claro, em algum momento aquele jovem estudante vai e participa de um congresso da União Nacional de Estudantes. Evidentemente que a UNE já foi, naturalmente, palco de grandes líderes, que vai de José Serra até o próprio Lindbergh Farias, que hoje me parece é prefeito de Niterói. De qualquer maneira, dentro dessa matriz, o conceito muito claro é de que este jovem começa a se engajar dentro daquilo que seria a política partidária, ou seja, ingressar nos quadros do partido. Claro que, naturalmente, o próprio perfil do PT ajuda e muito para uma convergência de uma estrutura orgânica. Afinal, a gente não pode deixar de registrar que é um modelo referencial de partido organizado no nosso país. Ou seja, se alguém hoje questiona o que seria um modelo de partido no país, eu diria que a matriz do PT, sem nenhum falso elogio, mas o registro que é absolutamente correto e mínimo que se pode fazer, é de que ele é organizado literalmente enquanto partido. Ou seja, ele funciona essencialmente, cumpre aquele ritual que está dentro dos seus estatutos e faz questão de organicamente tocar todas as etapas e processos que vai até o momento, eu diria, um grande momento, que é o momento da sua renovação ou não, do momento eleitoral, que me parece que é no final de novembro, não sei se é 22, 23, mas classicamente 23 de novembro. Mas nós deixamos uma pergunta, né, no ar no primeiro bloco. Ou seja, conceitualmente, nós precisamos querer entender mais sobre para onde vai a política, para onde vão os partidos, mas principalmente a cabeça dos jovens. Se você tivesse hoje, já como desdobramento desta colocação, que recomeçar uma vida estudantil, ou até mesmo orientar seus irmãos, você acha que o caminho partidário seria hoje, para eles, um caminho que o Brasil naturalmente precisa? Acredito que sim, Rui. Eu acho que os partidos políticos, eles são fundamentais na democracia. Nós acompanhamos aí, vocês que são de gerações anteriores da nossa, viram como o Brasil sofreu de 64 para cá, com até 85, 86, até a abertura política de fato e até culminando com as eleições diretas, vários movimentos para que nesse país
pudesse se organizar partidos políticos e outras organizações que foram marginalizadas pelo regime de exceção. Então, para que a democracia brasileira se consolide de fato, ela precisa ter essa vida partidária muito fortalecida, muito identificada. E aí o PT entra. O Partido dos Trabalhadores tem defendido incessantemente a questão de uma reforma política, porque a gente sabe que a democracia brasileira ainda não está formatada da melhor forma, não está melhor construída ainda. Você tem um referencial ainda muito personalista. Não que os grandes quadros e as grandes lideranças sejam importantes, mas o país precisa debater ideias, programas, e é para isso que foram formados partidos políticos, para representarem segmentos, setores ou conjunto de segmentos, né? Dar voz a isso de forma organizada e no Congresso Nacional, com sua representação eleita, fazer o debate para apresentar a proposta para o país. Bom, mas dentro desse prisma de maturidade, de amadurecimento, você também convive com um país onde algumas gerações estão se passando e a tal da reforma política não sai. Não sai. Ou seja, é preciso avançar, mas não se avança. E no bojo disso, agora nós estamos conversando em cima da PEC dos vereadores. A gente sabe que isso é uma aberração. Ou seja, valer retroativo é como se você quisesse rasgar a Constituição. E aí vem a história. As pessoas sequer estão se dando conta de que se você deixa com que a PEC esteja valendo de maneira retroativa, que o coeficiente eleitoral tem que ser revisto e que muitos dos vereadores que estão aí já vão ser uma outra gama de problemas e vamos ter de novo uma grande confusão partidária, político-partidária, e que pode, à beira de uma eleição presidencial, uma eleição majoritária. E, conclusão, a gente fica questionando onde nós estamos avançando com essa maturidade ou onde, de fato, estamos evoluindo. Aí, qual é a sua avaliação? Eu acho que o casuísmo não favorece a democracia. Bem, Rui, eu tenho dito para diversos companheiros, inclusive, estão aí à beira de ingressarem na Câmara de Vereadores em virtude da aprovação da PEC, que ainda há uma dúvida se isso vale ou não vale. O TSE não vai deixar passar, o Supremo não, eu não tenho essa visão. Eu acho que no ambiente político vale tudo, mas no ambiente jurídico eu acho que não. Bom, mas enfim, eles lá em Brasília que vão dizer. E aí o que acontece? Você muda a regra do jogo quando ele está sendo jogado. Eu aceito o debate sobre o tamanho da representatividade. Esse é um debate saudável e que não pode ser censurado. E aí eu discordo de alguns setores que queriam inviabilizar e impedir que se fizesse essa discussão sobre se a quantidade de vereadores deveria ser aumentada ou não. Esse é um debate que não pode ser interditado. Agora, o que não dá no caminho que a gente está tomando na democracia brasileira é para no meio do jogo se mudarem as regras. E aí você cria uma suspeita sobre o regime democrático, lógico, né? Lógico. E também, outra coisa, o PT pode dizer claramente que está de consciência tranquila, porque, como eu falei agora há pouco, vem apresentando no Congresso brasileiro, no Congresso Nacional, propostas para a reforma política, inclusive para combater aquilo que você falou. Como é que se muda a regra se o interessado, se quem vai ser prejudicado com a alteração da regra é o agente que tem o poder de transformar. Então, daí a ideia que o PT aprovou no seu último congresso de promover uma grande campanha nacional de mobilização nacional para que se estabeleça uma constituinte exclusiva para debater uma reforma política profunda no país.